como Satanás não conseguiu destruir a Cristo, o seu ódio volta-se contra a mulher que dera luz a Jesus. Ele vai tentar agora destruir a igreja. Versos 13 e 14. Quando, pois, o dragão, que é Satanás, viu-se atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí é onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O que significa essa expressão, um tempo, tempos e metade de um tempo? Se você for para Daniel, capítulo 11, verso 13, lá diz assim: ao cabo de tempos, isto é, de anos. Então a expressão tempos na Bíblia, ela significa anos. 3 tempos e meio são 3 anos e meio. Se cada mês do calendário judaico tinha 30 dias, 3 anos e meio, você vai ter quantos anos aí então? 1260. No verso 6, você já aparece a mesma expressão. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante quanto tempo? 1260 dias. Nós estamos falando do mesmo período profético. 538 até 1798. No ano 538 inicia-se a supremacia papal e ela vai durar até fevereiro de 1798, quando o Papa Pio VI é preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Então a prisão do Papa assinala o fim dos 1260 anos de supremacia papal. Então o que é dito sobre a igreja, a mulher nesse período? Verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. O dragão arrojou um rio contra a mulher, um rio de perseguições. E o deserto amparou essa igreja. Por quanto tempo? 1260. Então, no ano 538, você tem então a continuidade da igreja institucional e você tem a saída de um remanescente. Quem é que sai? Aqueles que não queriam se corromper na fé, aqueles que queriam permanecer leais à palavra de Deus. Então, esses que quiseram ser leais começam a ser perseguidos pela própria igreja. Você tem a igreja cristã que Jesus fundou, ela está representada no Apocalipse por 7 fases. Quando esta igreja começa um processo de paganização com Constantino, a igreja vai se institucionalizar e ela, chamada igreja cristã, passará a ser chamada agora igreja romana, porque foi o imperador romano que influenciou. Só que a igreja romana se afastou da Bíblia, ela vai se afastar do ensinamento bíblico. Lembra dos cavaleiros? A princípio era um cavalo branco, mas chegou a um ponto de vir um cavalo preto, uma degradação completa da fé. Então Cristo fundou uma igreja, mas historicamente essa igreja se prostitui. E quando chegarmos no capítulo 17, você vai ver a mulher prostituta. E pessoas que não quiseram coadunar com o erro, eles precisam se desligar da igreja institucional. Saiu dela um grupo sincero e fiel. Então a mulher perseguida, ela é o remanescente que saiu da mulher que se prostituiu. O dragão, ele nunca dá as caras. Ele usou o Império Romano, usou a Igreja Romana, ele é o poder por detrás. É por isso que o dragão está perseguindo a mulher. Então você agora tem um remanescente da igreja que é perseguido e você tem a linha institucional da igreja que persegue o remanescente. E o que fez Deus? Pegou esse remanescente e levou para o deserto por 1260 anos. Quem são os sinceros de Deus que por 1260 anos estiveram ocultos em regiões montanhosas e isoladas da terra? São os povos que se mantiveram leais à palavra de Deus, como os valdenses, albigenses, huguenotes e outros. Eles eram povos leais à palavra de Deus que foram perseguidos pela igreja romana, encabeçados pelo Papa. Em todo o tempo, Deus tem o seu povo sincero. E quando chegamos no século XVI, dentro da própria igreja romana, vai surgir um desses leais à palavra de Deus, chamado Martinho Lutero. Ele começou a escrever contra o que a igreja praticava de errado.
pecado. Isso levou a Igreja Romana a excomungar Lutero. Ele se posicionou ao lado da Bíblia, ao lado da verdade. Quem é o povo remanescente de Deus? E nesse texto de Apocalipse 12:17, você consegue descobrir: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A Bíblia não deixa dúvidas. Deus tem um povo nessa terra. O dragão está irado contra este povo. O dragão não está irado contra todas as igrejas. Não se engane. Ele está irado contra um povo. Que povo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quantos são os mandamentos de Deus? Não são 10? Então aquele que procura observar toda a lei, ele será perseguido. E dentro desta lei de Deus está o quarto mandamento, o sábado. Então você quer encontrar a igreja remanescente que depois de 1260 anos sairia do deserto? Você vai encontrar isso na igreja adventista. Ela guarda todos os mandamentos e ela tem o testemunho de Jesus. Então a igreja remanescente do tempo do fim, ela é caracterizada no Apocalipse por duas características. Apocalipse 12:17, ela guarda todos os mandamentos e ela tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19:10. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, teria que haver o dom profético com essa igreja. E esse dom profético, que é o testemunho de Jesus, foi manifestado na igreja através do ministério de uma mulher chamada Ellen G. White. Ela foi uma voz profética e tudo que ela escreveu é para nos orientar e nos levar para a palavra de Deus. A igreja adventista não acredita que os escritos dela estejam no mesmo pé de igualdade que a Bíblia. A Bíblia é a autoridade suprema. O que ela escreveu são conselhos para mim e para você que nos levam de volta à palavra de Deus. Ele vai continuar crendo na vigência da lei de Deus e ele vai continuar tendo um profeta em seu meio.